Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Gente, eu vou, como é de praxe, dar aqueles 5 minutos, assim, na verdade a gente nem deu 14 ainda, né? Mas estamos em 5 minutinhos para os colegas irem chegando e a gente começa, tá bom?
Boa tarde, colegas. Podemos começar? Obrigada, Vitor, por ligar a câmera. Sempre bom ver vocês. Sofia, prazer, gente. Boa tarde. Hoje é nosso último dia de simpósio, né? Então, a ideia é que a gente possa construir aqui os nossos debates. Em geral, a gente tem começado por uma retomada, uma reflexão, né, do que ocorre pela manhã nas conferências. Depois a gente segue com a apresentação dos trabalhos, 15 minutos por pessoa, e a gente concentra o nosso debate no final, né, justamente para dar um tempo de qualidade de apresentação para todos os participantes inscritos, com a apresentação de trabalhos, e a gente concentra a discussão no final. Em relação, Sofia perguntou sobre a ordem de apresentação dos trabalhos, eu trago aqui uma proposta que foi passada, mas a gente pode produzir mudanças. Então, eu vou ler para vocês os trabalhos que a gente tem hoje, a gente checa quem já chegou também e começa. Como hoje é nosso último dia, a gente tem a plenária de encerramento daqui a pouquinho, eu vou propor que a gente já comece com a apresentação de trabalhos e que a gente faça a discussão reflexiva junto com as questões das conferências que nos chamaram a atenção no momento do debate, porque aí a gente otimiza o nosso tempo. E Amanda, Oliver novamente. Então, eu vou passar aqui para vocês, para a gente decidir juntos aqui a ordem dos trabalhos, tá? Hoje está previsto projetos médicos do mundo, acolhimento psicológico e escutativa para pessoas em situação de rua. Não, desculpa, acolhimento psicológico e escutativa para pessoas em situação de rua, da Raíza Gabriele Oliveira de Souza. A Raíza está aí, gente? Ou algum coautor deste trabalho? Não? Vou passar para o próximo. O que eu quero ser depois do abrigo? Sofia Maria Donato Jachest. Não sei se falei corretamente o seu sobrenome, mas eu estou vendo que a Sofia já está aqui conosco, certo? Então, já temos, nesse momento, a Sofia seria a primeira a apresentar, porque a gente está ainda sem os outros colegas. A primeira colega não chegou ainda, né? O terceiro trabalho, a atuação da psicologia na articulação de rede para a garantia dos direitos da população em situação de rua, que é da Juliana Gil da Silva Arraes. A Juliana já está aqui com a gente também, pelo que eu estou vendo. Prazer, Juliana, bem-vinda. Obrigada. O trabalho é a garantia de direitos e intersubjetividade, experiências de enfrentamento da pós-Covid em território vulnerabilizado do Vitor, que eu estou vendo que está aqui com a gente também, e disputas de poder e fragilidades participativas em Conselho Local de Saúde, da Poliane Esther Inácio Borges. E aí eu consulto se a Poliane está presente, ou algum coautor ou coautora desse trabalho. Não, né? Então, no momento, a gente tem dois trabalhos que ainda não estão representados, os colegas podem não ter chegado. Podemos seguir a ordem, então, da Sofia, da Juliana e do Vitor? Vocês topam a gente seguir dessa forma? Pode ser assim? Eu vou ajudar vocês com a organização do tempo, certo? São 15 minutos, e aí eu sinalizo quando chegar nos 15, tá bom? Sofia, se você quiser, você vai partilhar slides, é só clicar no botão do share. Não tenho slides. Pronto, tranquilo. Então, tá com você, Sofia. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou a Sofia. Eu sou estudante do quarto ano de psicologia da UEL, da Sofia, Universidade. eu não sei como é que tá para os outros colegas, mas para mim tá super baixo. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Que pode ser uma questão do meu computador. Sinalizem, por favor, se vocês escutam bem a Sofia. Eu, eu tô ouvindo, sim. Tá ouvindo? Então segue aí, Sofia. Eu vou ver aqui se eu consigo me ajustar. Então, vou retomar, vou tentar falar um pouquinho mais alto para todo mundo escutar. Eu sou a Sofia, sou estudante do quarto ano de psicologia da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e a gente realiza
um trabalho em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná e também com o Núcleo UNAI, que é um atendimento especializado à criança e o adolescente. Então, tudo que eu vou relatar aqui é em torno desse trabalho, dessa experiência que a gente realizou, enfim, em torno desse projeto no geral. O título do meu trabalho é O que eu quero ser depois do abrigo, que envolve todo o desenvolvimento de atividades em casas lares. Dando uma introdução, né, do que são os abrigos que eu trago até no título, desse resumo que os abrigos eles vão cumprir um papel na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, funcionando como um contexto possível de desenvolvimento de acolhimento de crianças, muitas vezes fruto de violência, que foram retiradas de suas famílias, retiradas ali de outros vínculos familiares. Então, essas casas são de acolhimento para essas crianças e adolescentes vítimas disso, né? Esse contexto possível de desenvolvimento. Mas a gente sabe que, na realidade, essas instituições elas podem servir como um meio de revitimizar essas crianças, esses adolescentes, reinserir elas nas violências, não conseguir ser esse equivalente familiar, né, que elas precisam, principalmente nessas idades iniciais, e todas essas violências que estão dentro do contexto de uma instituição. Então, a gente tem a teoria do que deveria ser uma instituição, um abrigo, uma casa-lar de acolhimento para crianças e adolescentes, mas a gente também tem a realidade que às vezes ela pode não funcionar e servir como forma dessas violências continuarem e não conseguir que essas crianças possam pensar sobre si, pensar sobre suas próprias vidas, vivam só num contexto de passividade acerca do que o juiz decide, do que a coordenadora da casa lar possa decidir. Então, o nosso trabalho ele vem de uma forma mais disruptiva quanto a isso, ofertando essa possibilidade e esses encontros. O nosso trabalho, no geral, ele é vinculado a um projeto da própria universidade, então, que vai linkar tanto a atuação de discentes de psicologia com demandas do Fórum Civil aqui de Londrina. Então, vai inserir, né, tem o objetivo de inserir os graduandos nesse contexto, a gente poder estudar e entender contextos de violências intrafamiliares, né, a partir de demandas ofertadas pelo próprio fórum, e também tem o objetivo de conseguir pensar junto com essas crianças, esses adolescentes, perspectivas de futuro, sonhos, criação de vínculos mesmo entre eles e para com a gente também, e desenvolver estratégias sistematizadas de intervenção, né, às demandas do fórum no geral. Então, esse projeto ele foi realizado, né, com algumas meninas institucionalizadas, foi realizada com meninas entre 10 e 17 anos, de duas casas lares aqui de Londrina, a partir de uma teoria embasada numa psicologia jurídica, em dinâmicas de grupo, processos grupais, para a gente conseguir realizar esse trabalho. Tem todo um impacto social de a gente poder ressignificar essas vivências delas, essas relações intrafamiliares antes do abrigo e poder exercer uma escuta qualificada, um apoio afetivo, fortalecer vínculos e também trabalhar nessa garantia de direitos, né? Que já foi rompida desde muito cedo e que a gente pode fazer esse trabalho ressignificando. Também tem todo o impacto, né, na formação estudantil, mas a gente
entende que o nosso privilégio de estar ali dentro de uma universidade, de poder estudar sobre isso, não se equipara, né, a, a todos os impactos que essas meninas e essas adolescentes puderam ter de poder ressignificar mesmo suas vidas. Esse projeto ele iniciou no ano de 2025, né, no primeiro semestre, basicamente com a gente levantando demandas, discutindo textos sobre como é o funcionamento de casas-lares, das instituições no geral. Não sei se todo mundo conhece o funcionamento, mas essas crianças, quando elas completam 18 anos, elas não podem ficar mais nas instituições. Então, todo esse papel de pensar no o que eu quero ser depois, no futuro, o que eu quero ser depois quando eu crescer, pensar em sonhos, propósitos, construir a própria vida e ter base para isso, né? De você não ter um amparo familiar, de dizer qual é o caminho para você, elas ficam muito preocupadas e muitas vezes elas só são dispensadas dessas casas e não sabem como se preparar para o futuro. Então, também ofertar essa perspectiva delas poderem pensar sobre si é algo muito bom. É, então, nesse primeiro semestre, a gente começou com essas discussões. O grupo, no geral, que a gente realizou com essas meninas e essas adolescentes teve duração de 6 semanas, semanalmente. E elas foram selecionadas, assim, infelizmente, pela realidade que a gente tem de prática, a gente precisa fazer uma seleção. Não dá para acolher todas as crianças e adolescentes aqui de Londrina. Enfim, então a gente selecionou, em parceria com as psicólogas do núcleo especializado e também as psicólogas dessas casas-abrigo, um levantamento de índices de vulnerabilidade, né? Maiores índices de violência psicológica. A gente selecionou uma média de 10 participantes, ao ponto de conseguir formar ali um contexto de grupo, para formar dinâmicas de grupo, mas que também não fosse um número muito exacerbado ao ponto de não conseguir criar vínculo entre si, né? Então, todo o nosso propósito, ele foi baseado na dinâmica de diretrizes. Diretrizes em que sentido? Diretrizes de criação de vínculo, de reinserção na sociedade, diretrizes de expressividade, o que eu quero ser para o futuro, possibilidades desse planejamento de vida que nunca foi ofertado, né? A gente, além das dinâmicas que a gente oferecia de grupo, a gente possibilitou caixas anônimas de perguntas para que essas crianças pudessem perguntar o que elas quisessem saber sobre a vida no geral, que elas têm curiosidade, nunca puderam acessar sobre dinâmicas de verdades e mitos sobre sexualidade, identidade de gênero, todas as constituições de família e possibilidades de trabalho, tudo que elas vão enfrentar numa vida pós essas casas e que precisa ser conversado antes. É essa criação de vínculo, né, com as participantes, a gente conseguiu ver desde o primeiro encontro. Eu vou ser mais específica no primeiro encontro, que foi o encontro que eu mesma conduzi. Nesse primeiro encontro, a gente conversou com as meninas, se apresentou, fez todo um processo inicial de vinculação e a gente fez uma dinâmica que chama uma dinâmica de teia, em que a gente passava um barbante uma para outra e cada uma ia segurando uma ponta e ia formando uma teia, né? Uma teia de laços, uma teia de vínculos, uma teia onde você podia dizer algo sobre si, podia ter o direito de não falar nada, porque muitas vezes esse direito essas crianças e esses adolescentes não têm, de poder falar um não, de poder falar, não, agora eu não tô afim,
E para aquelas que queriam fazer, que queriam participar, elas podiam pensar. A gente começou com coisas muito simples, mas que às vezes no dia a dia acabam ficando passando batidos, muitas vezes de comida favorita, música favorita, artista favorito. Então a gente começou assim para a gente ir se aproximando, para ir achando pontos em comum, mesmo por essas idades diferentes entre as crianças e adolescentes. E a gente foi construindo essa teia. Depois a gente abriu para essas perguntas gerais, fez um momento ali de coffee, de troca, é, entre todo mundo, e foi um dia muito inicial, assim, mas para entender que o que a gente estava fazendo ali não era nada imposto, não era um papel de propor nada, e sim uma conversa aberta, né? Uma possibilidade aberta da gente construir juntas, delas poderem pensarem juntas, principalmente sobre o futuro, né? O título desse trabalho é principalmente o que eu quero ser depois do abrigo, então tudo gira em torno disso, né? O que elas querem ser depois do, do abrigo, como elas querem estar socialmente, como elas querem se inserir na sociedade, com as profissões que elas desejam ter. E ter esse espaço é, libertário e seguro para elas poderem falar, questionar e questionar coisas da vida que às vezes são já banais para a gente, mas por não ter esse equivalente familiar, acaba falhando muitas vezes. E também servir nesse espaço de escuta, porque em vários momentos ali foram trazidos coisas, situações de violência que muitas vezes não eram reconhecido por elas como violência, e a gente poder explicar, poder conversar sobre tudo de uma maneira muito mais, posso dizer assim, parceira, mais próxima do que numa realidade institucional de psicólogos da instituição, juízes do fórum, a gente poder ter essa troca. Então, esse trabalho, no geral, ele teve outros encontros, outros desenrolares, mas o foco dele em si foi poder ofertar, assim, ofertar essa perspectiva de futuro e de sonhar para essas crianças e adolescentes dessas duas casas lares. Analise. Muito obrigada, Sofia, né, por partilhar a sua experiência. A gente ontem seguiu uma dinâmica, assim, que se tivesse alguma dúvida urgente, a gente fazia, senão a gente guarda para poder fazer as reflexões ao final, né, vai anotando. Então, consulto vocês se a gente pode seguir nessa dinâmica e partir para o trabalho da Juliana e realmente concentrar no final as falas. Pode ser, gente? Vamos lá, Juliana. Então, obrigada, Sofia, pela sua apresentação. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Juliana. Eu submeti um trabalho para apresentação nesse simpósio. Eu submeti um trabalho no formato de relato de pesquisa, né? E o que eu tenho em andamento e em fase inicial de desenvolvimento então, um projeto, né, de pesquisa vinculado ao programa de mestrado em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas da Unisantos. Eu estou mestranda lá, e meu orientador é o professor doutor Hélio Alves. Então, assim, essa que eu venho relatar aqui é um trabalho e um recorte, na verdade, um eventual desdobramento, né, de um trabalho que eu intitulei como a atuação da psicologia na articulação de rede para a garantia de direitos da população em situação de rua. Na minha prática, na minha atuação, é a população com quem eu trabalho, há 3 anos e meio, aproximadamente, na região do ABC paulista.
É, eu tenho uma trajetória prévia, falando um pouquinho da prática, eu já volto para a pesquisa. É, eu tenho uma trajetória relativamente longa, 12 anos no SUS, previamente a essa minha inserção na assistência social. Hoje eu trabalho num centro POP, que é o centro especializado para. É o serviço especializado para pessoas em situação de rua, é a equipe que eu componho dentro de um centro POP. Então, acho que iniciando, trazendo um pouquinho o que me moveu a fazer essa pesquisa, né, que eu inicio agora, foi mesmo esse percurso profissional, né? Eu falo de articulação de rede porque eu estive no SUS e estou no SUAS agora, né? E eu entendo que, principalmente quando a gente está falando da população em situação de rua, que é indispensável que haja articulação, que as políticas sejam integradas, né? Que elas atuem de forma integrada para poder, então, proporcionar um efetivo cuidado a esse público, né? Só antes de seguir, fiquei tocada pela fala da Sofia em dois momentos. Teve um momento que ela fala da teoria, né? Que a teoria nem sempre se aproxima muito do fazer, a gente tem esse desafio cotidiano, né, de, de se aprofundar, de ler sobre muitas coisas, e na prática a gente, enfim, ser desafiado pelos nossos limites constantemente. Isso também dialoga com o que eu estou trazendo aqui como proposta de pesquisa. E uma outra coisa, Sofia falou um pouco da falta de perspectiva, né, que os jovens, estando acolhidos, muitas vezes referem e que é observada por nós, né? E aí eu me lembrei de um caso que eu estou acompanhando, é recente, de um menino de 18 anos, um rapaz de 18 anos, é, que a gente está num trabalho assim intenso agora de articulação de rede para evitar que se institua a situação de rua, porque ele vem de acolhimento e nós entendemos agora que talvez tenha faltado um pouco mesmo, né, de algo que pudesse direcioná-lo e fortalecê-lo em termos de alguma perspectiva, né? E, e aí é isso, aí acabou o período, né? Ele foi então desacolhido e bateu na porta do Centro Pop. Então, assim, o que que é possível em termos de articulação de rede, para que isso não se cronifique, para que a gente possa, talvez, né, pensar saídas junto com os outros pontos de atenção na assistência, né? Então, só pegando esse gancho da fala anterior e agradecer a Sofia por isso. Então, voltando à pesquisa, todo esse contexto é o que me moveu a pesquisar, né? E foi o que me levou a escolher esse como tema do meu mestrado, né? Então, contando um pouquinho para vocês, né? Consideramos que a complexidade das demandas da população, ela não vai, em situação de rua, ela não vai ser efetivamente atendida por serviços ou mesmo setores que se propõem a atuar isoladamente, né? Então, pensando, são várias as políticas, mas pensando e focando nesse momento na saúde e na assistência social, o que temos observado é que não devemos também funcionar como uma ilha, né? A troca, a necessidade de articular, ela é constante para que o cuidado seja efetivo, né, de fato, e a garantia de direito se dê, né? Então, assim, isso está previsto, inclusive, então, de novo, aquela coisa do distanciamento, né, entre a teoria ou as legislações, no caso, e a prática, isso está previsto, né, então, algumas normativas, como, por exemplo, a Política Nacional para a População em Situação de Rua, foi publicada em 2009, originalmente, já tem algumas atualizações,
Tem um outro documento produzido pelo nosso Conselho Federal, né, de Psicologia, as referências técnicas para atuação de psicólogos em políticas públicas para a população em situação de rua. Esse é mais recente, foi publicado no ano passado, 2025. Então, como exemplo, né, essas duas normativas, elas consideram, né, que é necessária a articulação, né, é fundamental a articulação entre serviços e setores. E aí, no meu trabalho, eu pretendo trazer um pouquinho, puxar um pouquinho mais para a nossa atuação enquanto psicólogas e psicólogos, né? Além de estar ali na linha de frente, então, na assistência ali, ou na execução direta, né, dos serviços, qual que é o nosso papel, pensando, inclusive, no viés do compromisso social, que é a temática, né, do nosso simpósio, qual que é o nosso papel também de problematizar os limites das instituições, né? O que faz entrave a essas necessárias articulações, né? E que o nosso papel, ele também passa por construir práticas que podem ser consideradas práticas mais inovadoras, né? No sentido, inovadoras não porque não esteja previsto, mas porque são muito desafiadoras, né? No sentido de se fazer acontecer. Então, nosso papel enquanto psicólogas nesse lugar também passa por construir essas práticas que busquem a efetiva garantia de direitos, né? Que garantam, por exemplo, acesso aos serviços, né? E um cuidado qualificado a essa população, né? Então, o objetivo geral do trabalho é investigar percepções dos profissionais da assistência social, né, do SUAS, e da saúde do SUS, acerca da intersetorialidade na atenção à população em situação de rua, né? E a partir do momento em que eu esteja na fase de coleta de dados, vai ser feito através de questionário, né, entrevista, questionário, e levantar como as pessoas percebem a intersetorialidade, né, enquanto conceito, mas principalmente enquanto desafios de ordem prática, nós temos um entendimento que pode contribuir significativamente para pensar esse papel nosso enquanto psicólogas e psicólogos, né, nesse contexto, fazendo essa articulação e trazendo, né, exercendo o nosso compromisso social. Eu acho que é um pouquinho isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito que ainda sobra um tempinho, mas pensando na pesquisa e num relato de pesquisa, como está em fase inicial, a ideia era trazer um pouquinho do projeto mesmo, né, do que a gente pretende investigar e de onde partimos, e o tempo restante, se for tudo bem, a gente guarda para o debate posterior. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Me dei conta, gente, acho que foi a ansiedade, a preocupação com o tempo. Me dei conta que hoje eu nem me apresentei, temos pessoas novas no grupo, né? Eu sou Luane, sou do Instituto Silvia Lene, e também sou professora na Universidade Federal da Bahia, e estou com um grupo aqui desde ontem. Tem alguns rostinhos já, né, que já são conhecidos, que puderam acumular e estar presente nos três, mas tem pessoas novas também, então me dei conta aqui que não tinha me apresentado, por isso eu fiz esse preâmbulo, aqui, essa pausa para a apresentação. Eu já fiz aqui minhas anotações também, acho que é como a Juliana falou, né, tem várias coisas que a gente pode desdobrar, conversar na hora do debate. Vamos então ouvir o Vitor, e aí a partir do Vitor a gente já. Ó, o Vitor também foi orientado pelo Hélio. A gente já faz essa troca no debate. Vamos lá, Vitor? Vamos. Vocês me ouvem bem? Meu fone tá meio ruinzinho, então qualquer coisa eu vou apresentar aqui. Apareceu para vocês? Oi, Vitor, É, aparece sim. Agora ele ainda está. Agora, perfeito. Agora já Agora está foi? tá Ah, ótimo. tá.
É, bom, eu queria apresentar aqui a minha dissertação de mestrado, né? Me chamo Vitor Ferreira, sou aqui de Santos. Eu faço parte da pós-graduação em Ciências da Saúde da Unifesp. Meu orientador é o professor Dr. Carlos Roberto de Castro e Silva. E vou falar um pouco, não queria fazer um relato tão teórico, porque eu acho que a dissertação ela rende muitos temas assim que foram surgindo durante todo o trabalho. Então, eu vou dando um panorama geral, assim. Queria primeiro fazer uma apresentação minha, né? Que eu sou aqui de Santos, sou nascido e criado na Zona Noroeste, aqui de Santos, e sempre muito me chamou a atenção a questão das desigualdades sociais, da Baixada Santista, enfim. Toda essa questão, né, que a gente vê Santos no cartão postal, mas também lares de grandes desigualdades. Não só Santos, mas também os outros municípios da Baixada que compartilham a mesma paisagem, assim. Essa minha pesquisa de mestrado ela está dentro de um projeto guarda-chuva da FAPESP, que é o Cuidado e Desigualdade Social, abordagens interdisciplinares no enfrentamento aos agravos da Covid-19, do meu orientador. E dentro disso, eu também sou membro do LEDS, né, que é o Laboratório de Estudos da Desigualdade Social, que tem uma inserção no território desde 2013. Esse território eu já vou falar um pouco, que é a Vila dos Pescadores, em Cubatão. É, Aqui temos uma foto, né, da Vila dos Pescadores, as canoas dos pescadores, todo o contexto, assim. E o meu trabalho, traz essa questão dos direitos, né, muito ligado à questão como foi essa trajetória da garantia de direitos no Brasil e também como os bairros em situação de vulnerabilidade social se organizam, né, para conseguir acessar esses direitos. Então, por um lado, a gente tem uma cidadania brasileira que se formou muito por uma questão de desigualdade de direitos, né, uma dificuldade de acesso dessas populações, e também foca nesse contexto pós-Covid-19, né? Ainda mais os territórios que já eram tão afetados pela desigualdade, pela pobreza, pela segregação, assim, da cidade, eles ainda foram mais afetados ainda durante a Covid e pós-Covid, né? O objetivo geral é compreender os sentidos e significados atribuídos pelas lideranças comunitárias aos processos de reivindicação e garantia de direitos sociais em um território marcado pela vulnerabilidade social no contexto pós-pandemia de Covid-19. Então, trago um pouco do referencial teórico, né, que o trabalho traz essa questão da vulnerabilidade no título, e é muito importante a gente contextualizar essa vulnerabilidade diferente da fragilidade individual, né? Essa vulnerabilidade que ela foi meio que imposta, ela foi meio que surgiu, principalmente no município de Cubatão, por exemplo, onde diversos trabalhadores vieram de outras partes do país para trabalhar nas indústrias, para trabalhar na construção da Anchieta, da ferrovia também de Cubatão, e acabaram se instalando ali. E muitos deles, o Cubatão não teve esse acompanhamento do desenvolvimento industrial com o social, e muitos acabaram se instalando em partes periféricas de Cubatão e acabando em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade sendo essa ambiental, de desastres, econômica, social, enfim. E a Covid-19, né, que entra nisso, que vem um impasse, né, da questão dentro do território, que a Covid-19 tem exigir essa questão do distanciamento social, mas como a gente sabe, por exemplo, aqui no nosso contexto da Baixada Santista, a gente tem as palafitas, né? São sob o mangue, né? Então, são geralmente um cômodo, uma família, assim, expandida, né? Com os tios, os primos, os pais, os avós morando todos juntos em palafitas pequenas. Então, esse distanciamento social ele não foi efetivo. Além das testagens, né? Que a gente tem muito poucos dados sobre essa questão dentro das comunidades, das favelas, das palafitas. E a participação social, né, que dentro desses territórios, as organizações do terceiro setor que assumem essa questão, principalmente da questão de assistência e saúde, pelo difícil acesso, né, pela presença mínima do Estado nesses territórios. Por exemplo, na vila, a gente tem uma UBS e uma creche, né? O resto dos serviços são todos em outros bairros mais afastados,
Além da Vila dos Pescadores, ela está num contexto que ela está meio afastada de Cubatão, né? Ela é praticamente o primeiro bairro na divisa de Santos e Cubatão, junto do Rio Casqueiro, que divide as duas cidades. Além disso, ela tem a Via Anchieta, que corta ela, mais a ferrovia. Então, os moradores da Vila dos Pescadores têm que atravessar um viaduto todo para chegar do outro lado, que é um bairro do Casqueiro. Mas se for para o centro de Cubatão, é pior ainda, tem que pegar a rodovia mesmo Anchieta. É, essa pesquisa, ela é um método qualitativo de pesquisa e tem como eixo principal a pesquisa participante. E acho que é por isso também que eu quis apresentar a minha dissertação de mestrado, porque a partir dessa pesquisa participante foram surgindo diversos temas, né? Não somente a questão dos direitos, mas a inserção dentro da comunidade, né? A gente tem uma inserção muito grande, eu estou desde o começo de 2024 lá dentro, junto das lideranças, e propondo que esse conhecimento ele seja construído dentro da intersubjetividade, né? Do papel tanto do pesquisador como do pesquisado, das lideranças, numa, num diálogo dialético, né? Dialógico. Então, alguns métodos que foram utilizados de área de campo, tiveram 62, mas esse número não é só meu, né? Do projeto maior da FAPESP, junto com outros pesquisadores. A gente teve os grupos gestores, que foram bem interessantes, eu vou explicar um pouco mais já já. E tiveram 8 entrevistas semi-estruturadas com lideranças comunitárias da Vila dos Pescadores. Informantes chaves, que foram muito importantes para a inserção dentro do território, né? E as lideranças comunitárias foram esses membros ativos do estudo. Os grupos gestores, eles foram uma ferramenta que a gente fez com a pesquisa participante para envolver tantos atores dentro do território, os profissionais da saúde, as lideranças comunitárias, membros importantes, moradores, e, e também parte de pessoal da prefeitura de Cubatão, do governo mesmo, do estado, dentro disso. E sempre trazendo assuntos temáticos que estavam meio que em evidência naquele momento, né? Então foram trazidos temas como racismo ambiental, temas como violência policial, que é muito presente lá, enfim. E também serviu como uma devolutiva de pesquisa, né? Para a gente demonstrar tudo que a gente estava pesquisando sobre a voz dos pescadores. E isso tudo virou um livro. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho. Essa aqui está até fechado, que me entregaram algumas cópias. E a gente fez um livro sobre toda a pesquisa dentro de Cubatão, ficou bem legal, junto da parceria e tal, com a Rede Unida e o CNPq. E bom, para análise de resultados, a gente utilizou a hermenêutica da profundidade, Thompson, que é composta em 3 etapas, né? Primeiro a gente faz a análise sociohistórica do território, tanto como ele se formou, como é o perfil dos moradores, enfim. A formal discursiva, que é junto das entrevistas, dos relatos, todo o material que surge do diário de campo também com os pesquisadores. E a interpretação e reinterpretação dessas formas, que é uma espécie de discussão. A gente pega tanto a análise sociohistórica e a formal para analisar junto com a literatura, com o materialismo dialético também, que Thompson utiliza muito. Aqui está uma foto da Voz dos Pescadores, que eu falei, né? Então, aqui mais para baixo está a área de palafitas. Mais para cima, as casas de ação de alvenaria. E ali ao fundo a gente vê a rodovia Anchieta e outro bairro, o bairro do Casqueiro, que é considerado um bairro mais nobre, assim, de Cubatão, né? Um bairro que era muito próximo a Santos e Cubatão era parte de Santos, né? Então, esse bairro ele era parte de Santos, depois virou Cubatão. E aqui o Rio Casqueiro, que é importante, tão importante para os pescadores do bairro, né? Faz parte do contexto sócio-histórico. É muito importante o papel das instituições dentro do território. Aqui eu peguei algumas fotos de uma instituição e também de um projeto que a gente fez com os alunos de uma matéria da Unifesp, que é de narrativas, que é interdisciplinar, né? Então tinham alunos de nutrição, psicologia, educação física, que eles fazem narrativa sobre. Aqui foi sobre a costura criativa. Então eles fizeram sobre as costureiras do bairro, então foi super produtivo assim.
e uma das lideranças comunitárias do bairro que que ajudou a gente nesse processo, né? Aqui eu vou trazer alguns temas já da análise formal. Eu trouxe alguns trechos porque que impactaram mais assim durante um trabalho e para a gente analisar um pouco sobre a questão da Covid-19, né? Então, o trecho fala assim: colocava a máscara para ir para a escola, mas saía e tirava. Parecia que a máscara era um passaporte. Viver uma vida normalmente. Depois que passou, é como se fosse algo que não aconteceu. Muitos ainda comentam: foi Covid mesmo? Nessa entrevista, a entrevistada ela fala sobre essa questão, né, que na Vila dos Pescadores não existia essa emergência do uso da máscara, parecia que era um mundo paralelo, assim. E temos todos uma complexidade, né, do desafio de proteger do vírus e também a necessidade de garantir o sustento diário, que muitas pessoas falam sobre isso. A gente também tem que destacar que foi um processo com muita desinformação e fake news, principalmente veiculada pelo governo na época. Então, as pessoas viam que a máscara não era necessária, ou não tinha que ter isolamento social, as vacinas iam causar alguma coisa, e isso afetou muito, principalmente essas comunidades que as pessoas dificilmente têm um acesso a uma informação confiável, e essas informações pipocavam e só complicavam mais o contexto, né? E foi analisado também a falta dos cuidados pós-Covid e meio que um apagamento desse período que eu vou explicar um pouco mais para frente. Trouxe mais um trecho sobre autocuidado. Ninguém liga para isso que passou. Muitas pessoas com sequelas, problemas atrás do outro. Dengue, mortalidade infantil. Precisamos de mais psicólogos. Muitos casos de suicídio. Então, faço uma análise um pouco sobre a responsabilização individual que aconteceu com essas pessoas também durante a Covid-19, como se elas fossem responsáveis pelo próprio cuidado, assim, coisa que uma situação de vulnerabilidade é muito difícil. E a entrevistada, ela é agente de saúde, né? E ela fala sobre essa questão dentro da saúde, como na vila as coisas, existe uma emergência atrás da outra, né? Então, surto de dengue, a mortalidade infantil, falam também sobre a gravidez na adolescência, a questão do racismo ambiental, incêndios, teve há pouco tempo atrás. Então essas coisas pipocam. Então a Covid-19 ela acabou sendo apagada por essas emergências que acabam sendo o foco no momento, né? Então a Covid acaba sendo deixada para depois, mesmo que ela ainda deixe essas sequelas, tanto físicas, né, na saúde, como também subjetivas. E outro trecho, muita gente foi ajudar porque tinha gente que estava passando fome. Eu peguei gente passando fome, gente com 10 filhos sem ter o que comer. Porque as pessoas sabem que eu tenho como correr atrás e elas não conseguem, né? Já nessa entrevista, a liderança ela fala sobre essa questão de correr pelos outros. Então, de certa forma, as pessoas que têm uma condição um pouco melhor, principalmente nessa questão das lideranças femininas no território, elas têm mais esse olhar pro cuidado, né? Que a gente fala bastante durante a pesquisa, que é um cuidado com os outros, com a comunidade, que assumem esse papel, por exemplo, onde os direitos eles faltam, né? Onde o acesso é mais difícil. E essas mulheres acabaram tomando essa frente e tiveram um papel muito importante na pesquisa, principalmente com as ONGs também, né? Que é um dispositivo que elas criaram para ter acesso aos direitos na vila. O último trecho tá. Depois da pandemia quebrou um pouquinho, levamos jovens para tirar a identidade, para que eles tivessem acesso à saúde. Então trouxemos a Secretaria de Saúde aqui. A gente está em contato com o CRAS para eles fazerem mutirão aqui. Só que o CRAS de referência é Rubens Lara, é longe. Então, para o pessoal que muitas vezes não tem que comer, pagar a passagem para ir para o outro lado e voltar. Então, um pouco dessa questão sobre acesso a direitos e do desmonte que as políticas assistenciais sofreram na época, né? Também da dificuldade de acesso a direito à cidade. Então, teve esse esforço para aproximação com serviços públicos, por mais que seja difícil. E essas ONGs e as lideranças comunitárias, elas atuam dentro das lacunas da proteção social e da saúde, que, por um lado, foram também emergenciais e assistenciais, como entrega de cestas básicas e outras, assim, né? Como a emissão de documentos, a confecção de máscaras também. Aqui já entrando na interpretação.
Então, a precariedade de vida, né, e a luta comunitária. A gente tem dentro da Vila dos Pescadores uma desproteção social, que é a insuficiência de políticas públicas, e essa mercantilização de direitos, né? Que quem tem acesso aos direitos hoje em dia é quem consegue pagar, né? Consegue ter um acesso melhor à cidade, como por exemplo na palestra da manhã que falaram, né? Também tem a questão do acesso ao ócio, né? Por exemplo, os jovens na Vila dos Pescadores é muito difícil ter essa questão do ócio. Eu estou até fazendo um artigo, escrevendo um artigo no momento sobre hip hop, funk dentro da vila. E é muito marginalizado, assim, tem um preconceito muito grande, como se os jovens tivessem. Tem uma questão de marginalidade mesmo, né? É algo transgressor, assim. E sobre as ações as socioambientais também, que são muito presentes na vila, também sobre um fruto da luta dos pescadores de lá, né? E aqui eu trago também as lideranças comunitárias, principalmente um lado sobre a institucionalização das práticas, né? Então, como esse acesso a direitos ele é dificultado, acontece uma institucionalização, se criam ONGs, né, para tentar lutar por esses direitos, por mais que as ONGs não sejam diretamente, por mais que os direitos sejam um serviço do Estado, as políticas públicas, quem tenta acessá-los são as ONGs, né? Então há, por exemplo, uma terceirização pelo Estado dos direitos. Então, se alguém precisa de uma identidade dentro da vila, vai lá pedir na ONG tal, vai na ONG tal. Então, é algo que acontece bastante assim, além das articulações político-partidárias, que acontecem muito, e Cubatão é um polo eleitoral muito forte, Vila dos Pescadores é um dos bairros mais populosos, então, em época de eleição, é bem forte, assim. E a coletividade, né, que durante o trabalho apareceu o tempo inteiro, a coletividade, o cuidado, o trabalho das lideranças comunitárias femininas, principalmente, que elas levam a sua vida com uma vocação comunitária, assim, muito forte. Também trouxe um grafite, que é, por exemplo, do movimento hip hop, que acontece na vila. E aqui eu já falei um pouco, já vou encerrando. As considerações parciais, a gente tem principalmente a violência dentro do território, né? Que acontece muito, é muito presente. A gente teve a Operação Escudo há um tempo atrás, que deixou um rastro assim de mortes na Baixada Santista inteira e aconteceu muito na vila, isso foi muito presente. A pesquisa de campo, a pesquisa participante, né, onde tem um limite ético também, o papel do pesquisador ético e político dentro dessa do território, não são como um extrator de dados, mas também algo que participa, uma pesquisa que é compromissada com a transformação social. E sobre a Covid-19, né, que a gente tem uma literatura bem ampla sobre a Covid-19, mas num olhar mais biomédico, enquanto as questões da vulnerabilidade, da pobreza, das pessoas que foram afetadas com isso acabam sendo um pouco relegadas. E é isso aí. Muito obrigado. Agradecer, Vitor, pela sua fala, pela apresentação do trabalho. Eu vi aqui agora que o João Lopes colocou que o som está muito baixo. João, eu estava ouvindo bem. Verifica no volume do seu próprio notebook ou celular, que talvez às vezes pode ser isso, no próprio Zoom, se ele já está no limite mais ampliado. Então, gente, vamos lá começar os debates, né? Vou sugerir, só para confirmar, né, se não entrou, se entrou algum autor ou coautor do trabalho Projeto Médicos do Mundo e do trabalho Disputas de Poder e Fragilidades Participativas em Conselho Local de Saúde. Não? Então, a gente vai começar os debates aqui dos três trabalhos. Eu vou sugerir que a gente comece uma primeira rodada com cada trabalho, né? Porque a gente pode conversar um pouco, tirar as dúvidas mais específicas, e aí depois a gente tenta fazer nossa amarração final. A gente também está construindo uma frase que representa, né, o pensamento desse grupo em relação a
qual é a nossa reflexão crítica, né? Qual é o elemento da crítica que a gente observa que contribui para essa noção do sonhar e resistir, que a gente tem trabalhado aí ao longo do simpósio como uma temática. Então, a ideia é que a gente possa fazer esse primeiro momento discutindo cada trabalho, depois a gente pode fazer uma discussão mais geral e alinhar aí o nosso processo de participação no encerramento, tá? Vamos lá no trabalho da Sofia, então. Eu fiquei, assim, com duas questões no trabalho da Sofia. Uma foi uma dúvida mesmo. Você falou que foi cadastrado como um projeto na universidade, que articula com um fórum também. Eles é configurado como um campo de estágio ou como um campo de extensão? Como é que ele se configura, assim, né? Ou se é no campo da pesquisa, mas como é que ele está cadastrado na universidade enquanto projeto? Foi uma curiosidade que eu fiquei. E achei muito importante, assim, pensar essas articulações como espaços formativos, né? E aí pensar essa importância da transição para os adolescentes desacolhidos, e aí depois quando a Juliana traz, né? Juliana que já está em outra ponta desse processo, e ela diz assim, olha, é isso, se a gente não tiver o cuidado, uma pessoa desacolhida se torna uma pessoa em situação de rua, né? Então, essa importância entre as políticas, né? E como a gente previne para não ampliar processos de vulnerabilização social. Então, achei assim super interessante o projeto focalizar essa perspectiva, né, de projeto de futuro, de sonhos, de construção, de projeto de vida, né, de o que se pode ser, qual é o devir, qual é a construção para o presente, mas também para o futuro. Então, parabenizar vocês, achei assim muito relevante mesmo o trabalho. É, tirando a sua dúvida, ele está cadastrado como um projeto de extensão mesmo, da própria universidade, mas é um projeto de extensão vinculado só ao curso de psicologia, no momento. Ele não inclui ainda outros cursos, justamente por ter um trabalho assim que tem uma base teórica, é, tipo de psicologia jurídica, psicologia social e também de dinâmicas de grupo, envolve também ali um, um fazer mais da psicologia, mas daí ele é como um projeto de extensão. Muito obrigada. Eu Obrigada, Sofia. Quem mais, gente, quer trazer aí alguma reflexão, alguma dúvida, alguma questão do trabalho que a Sofia nos apresentou? Oi, eu acabei falando um pouquinho a respeito, tentando estabelecer um pequeno diálogo na minha apresentação, né? É, mas acho que é isso mesmo. Parabenizar, também achei uma iniciativa muito interessante e de extrema relevância mesmo. Pensar na perspectiva da prevenção dos agravos, né, sociais. E como o meu mote é articulação, então acho que só reforçar mesmo, é um enfrentamento, é uma estratégia mesmo, né? De enfrentamento necessária. Parabéns. Eu queria perguntar para a Sofia se tem algum. Como é que acontece, para além dos diálogos que são feitos, como é que acontece em relação às políticas públicas com essas adolescentes no final da adolescência? Porque puxando um pouquinho do que a Juliana falou, quando elas viram, completam os 18 anos, saem da casa e muitas vezes acabam virando pessoas em situação de rua pela falta do cuidado das outras políticas públicas. E aí, no trabalho que você fez, você via uma atuação das políticas públicas com elas ou também era mais difícil o diálogo? assim, tem a parte da teoria e do que a gente consegue articular mesmo, né? Quando o projeto ele foi construído como, olha, a gente tem essa demanda aqui do fórum e do núcleo, da especializado, assim, tá, tem essa demanda, precisa
ser trabalhado algo, então a gente construiu esse projeto do zero, enfim, tentou delimitar ali o que a gente podia trabalhar ou não. E a hora que a gente estava ali realmente fazendo os grupos, a gente viu essa necessidade de, tipo, só debater sobre e não conseguir realmente articular com outros trabalhos ia ficar muito solto, né? Assim, ter uma informação de, eu preciso trabalhar no futuro, mas você não tem informação de como eu posso trabalhar, né? Então, a gente foi montando, principalmente tentando fazer algumas cartilhas, assim, que elas pudessem levar também para fora dos grupos, cartilhas com se eu preciso de um atendimento médico gratuito, onde eu posso buscar? Se eu preciso de um atendimento psicológico gratuito, outros telefones. Se eu preciso de medicamentos gratuitos, em, empresas que aceitam já menores aprendizes também, para elas já irem trabalhando enquanto elas ainda estão institucionalizadas. Então a gente foi tentando articular assim o que a gente conhecia, não realmente uma parceria formal, né, com outras políticas, mas tentando fazer o possível ali do que é conhecido e acessível até onde a gente podia por é isso. Era um grupo delimitado de pessoas, a gente também como um projeto, é um projeto com 5 estudantes da psicologia, que também não é um projeto grande, né, que a gente tem muitos braços assim para acolher, mas foi isso, a gente foi principalmente desenvolvendo essas cartilhas assim que elas pudessem usar depois também. Bacana. Mas alguém, gente, a gente pode partir para o trabalho de Juliana. Eu vou começando assim, mas aí qualquer coisa a gente volta, né? Que tudo aqui a gente vai, a gente volta, tá tudo certo. O trabalho da Juliana, agradecer mais uma vez, Sofia, né, pelo seu trabalho, pela interlocução. O trabalho de Juliana me tocou porque achei interessante, Juliana, quando eu entendi que você é uma profissional do SUS, atualmente uma profissional do SUAS, né? Então, na sua própria vivência profissional, você também transita entre as políticas, né? Eu acho que isso também dá um suporte. Eu acho que me identifiquei, porque eu também fiz esse caminho, era uma profissional do SUS, atualmente sou uma profissional do SUAS. Então, eu acho que, de alguma forma, essas vivências profissionais em diferentes políticas também nos traz uma certa perspectiva do trabalho, quer dizer, não nos traz de uma maneira determinística, mas potencialmente pode nos sensibilizar para a necessidade da articulação em rede, porque dificilmente a gente vai articular se a gente desconhece a importância, o valor, a necessidade daquela política, né? E aí, principalmente em relação ao SUAS, que é menos conhecido, menos debatido nas universidades, a gente vê que os profissionais às vezes têm uma dificuldade mesmo de produzir a articulação necessária. E aí, nas andanças do SUAS, eu fico vendo que é interessantíssimo como a intersetorialidade, a articulação em rede, ela é ao mesmo tempo colocado como a heroína e a vilã, né? Então, assim, é a potencialidade e é também o desafio. Então, a gente vê assim, o desafio desse município, a articulação em rede. Não tem rede, primeiro não tem nem a rede, né? Aí primeiro não tem a rede, depois quando tem a rede, mais ou menos, é difícil articular. Então, tem uma... Ao mesmo tempo, a gente vê muitos relatos onde a rede é a potencialidade. Isso aqui funcionou por quê? Porque a rede funciona, porque a articulação, então, fico vendo a articulação em rede colocada, ela podendo, nesse processo contraditório da execução da política pública mesmo, num Estado capitalista, podendo ser, ao mesmo tempo, ocupar esses diferentes lugares, né? E aí fiquei com vontade de te ouvir, você que está estudando sobre rede, assim, o que que você acha que concorre para a articulação em rede se tornar potencialidade ou desafio, assim, né? O que que faz com que a gente vá transitando ou o que, que poderia nos apoiar mais para que a articulação em rede fosse, de fato, uma potencialidade das nossas articulações em políticas públicas, sabe?
E aí foi um pouquinho essa curiosidade, mas abro aí também para os outros colegas trazerem suas colocações e a gente ouvir um pouquinho mais da Juliana também. Bom, se alguém quiser dizer, eu também abro, mas começando esse diálogo, eu tendo a pensar que é inerente à própria contradição da política pública, né? É, essa contradição mais específica, né? Então, a intersetorialidade ou a rede, ao mesmo tempo, como potência e como desafio, né? É, eu tenho pensado muito, a partir dessas reflexões, né, que eu inicio agora para o desenvolvimento, né, da minha pesquisa, eu tenho pensado muito que algo que pode talvez puxar essa balança mais para o lado da potência é, é a educação permanente. Eu tenho sentido ah, que anda muito enfraquecido, né, enquanto estratégia mesmo, né? Falta estrutura, falta investimento, falta garantia de agenda, né? Coisas mais práticas, né? Para que os profissionais, os trabalhadores estejam, então, ali mesmo a trabalho, né? Então, em horário de trabalho, se formando para o trabalho, né? Eu tenho sentido que esse é um gargalo, assim, sabe? Acho que para que essa balança pudesse pender um pouco mais para o lado da potência, acho que seria um caminho, né? Não sei se responde o que você está pensando, mas é uma primeira reflexão, assim, que eu já venho fazendo e que quando você coloca a pergunta me ressurge. Nossa, muito bom, Juliana, porque ontem a gente discutiu muito sobre educação permanente. E aí, quando você fala, para mim faz muito sentido, porque a articulação em rede exige método, ela é um processo de trabalho. E a gente se forma muito pouco para articular em rede. Eu acho que no caso da psicologia, a gente tem desafios até para pensar uma articulação intrapsicologia mesmo. Às vezes, em diferentes áreas da psicologia, a gente tem uma dificuldade de fazer diálogo, produzir laço, né? Produzir possibilidade de trabalho coletivo. Aí, quando a gente vai para essa lógica interdisciplinar, como o SUAS nos coloca, por exemplo, a gente já tem essa dificuldade de ter uma formação que é toda disciplinar. A articulação em rede, ela é um outro salto, né? Porque além de uma articulação entre pessoas de uma mesma categoria, entre pessoas de diferentes categorias, você ainda vai pensar essa articulação com políticas públicas que têm objetivos fins que são diferentes, né? Então, assim, exige que a gente não queira fazer só o nosso pedacinho, né? Exige uma visão do sujeito que está sendo atendido ali na centralidade do processo. Então, achei muito interessante você trazer essa questão da educação permanente, porque, de fato, eu acho que a gente precisa se formar para ser capaz de executar um trabalho em rede, realmente, para não ficar só no discurso, né? É, Queria, isso, acho que possa avançar, né? Para do discurso para as práticas mesmo, né? Acho que talvez seja a trilha aí que está aberta, né? É, acho que só complementando, uma outra contradição é o fato tanto a educação permanente, que a gente falou agora por último, mas a própria articulação de rede ou intersetorialidade, ela está prevista, né? Então, está previsto. Na teoria, tá dado, né? Mas quando você está ali no fazer mesmo, na prática, todos esses desafios, né? Que, que perpassam, né, e que dizem muito de uma disposição também, né, de uma formação, mas uma disposição para superar as disputas, aquela coisa de quem é, né, de quem é esse problema, né, de quem é o problema da população em situação de rua, da pessoa em situação de rua, né, é da assistência social, é da saúde, é de ambas e outros, né, então, e outras políticas, então é mais ou menos nesse sentido que eu tenho pensado.
e que tem uma tendência muito forte a colocar a população em situação de rua como pessoas atendidas só pela assistência social, né? Ou esquece que são pessoas integrais, que precisam de saúde, precisam de educação, de trabalho, de moradia, e aí relegam elas apenas à assistência social. Então, se a assistência não faz, ninguém mais faz. Se a assistência não articula, ninguém mais articula. E aí fica muito delicado, porque a assistência social não faz consulta, não faz. Não constrói casa, não fica muito delicado quando a gente coloca quando a gente coloca, não, né? Quando a gente percebe que no final vai tudo para assistência, que é uma política que não tem condição de recurso para ofertar tudo o que está previsto nela mesmo para ofertar. Imagina abarcar coisas de outros setores, fica muito delicado. Muito, muito. Acho que tem mesmo uma expectativa, falando ao menos da população em situação de rua, em geral é essa, né, a- quase que uma premissa, né, de que é da assistência ou de que a assistência é quem vai articular. E é isso, né, pensando em termos do financiamento da política, sabemos, né, que é super defasado e mais defasado comparativamente, né, a outras. Então isso dificulta muito, né? E sabemos também que, falando de novo desse público específico, está falando, né, Amanda, de integralidade e de que essas pessoas naturalmente vão ter demandas de todas as ordens, e vão ter mais demandas ainda, né? Então a demanda é ainda, pensando na vulnerabilização, ainda maior, né? A demanda de saúde, a demanda de moradia, a primária, trabalho, enfim. Então, é uma reflexão importante mesmo, né? Como é que a gente se organiza para se dividir em termos de responsabilização, né? De compromisso e, e do desenvolvimento ali mesmo e da oferta, né? E do acesso. Acho que Eu já queria te passo, perguntar Vitor. para Juliana. Vitor, Oi, vá, Vitor. desculpa. Não, pode ir, não, pode ir, Eu vai lá. Eu falo queria depois. perguntar para Juliana. Não sei se ela falou se qual a população, se é de Santos. É que você não é de Santos, né? Você é de São Bernardo, é isso? Porque aqui em Santos tá um caos, assim, né? Sobre a situação de população de rua. Tá um negócio, assim. Eu participei até de umas assembleias que convocaram, assim, públicas sobre a questão, porque aqui em Santos, né, a gente tem a Orla e tem o centro e tem a Zona Noroeste. E o que estão falando é que as pessoas em situação de rua moravam no centro, né? E agora estão fazendo uma espécie de retrofit no centro, né? Fazendo empreendimentos, essas coisas. E as pessoas em situação de rua estão indo para praia. E isso deixou o pessoal furioso, assim. E teve até um pessoal na Assembleia, uns comerciantes, assim, falando coisas absurdas, querendo expulsar os moradores, em situação de rua das calçadas, assim, uns negócios. E teve até uma campanha da própria Secretaria de Desenvolvimento Social de Santos, que eles fizeram tipo uma placa, assim, para colocar nos comércios, né, para não alimentar, não dar gorjeta. Então, um negócio, assim, bem caótico. Ai, que horror. Mas desculpa o choque. Eu ainda me choco às vezes. Essa da placa doeu aqui, mas é isso. Eu não estou em Santos, eu estou estudando em Santos, né? Como eu disse, o meu projeto é vinculado à Unisantos. Você se formou lá na Unisantos, pelo que eu entendi. É. Isso. Então, eu estou me aproximando um pouco agora, né, do território, falando da Baixada, conhecendo um pouco dessas características peculiares, né? A questão da orla e do centro, enfim, essas disputas, né? Mas com relação aos absurdos e ao caos, é generalizado, né? A população em situação de rua cresceu muito nos últimos anos, assim, enormemente, né? É, tá defasada a questão do censo, eu não sei se vocês estão acompanhando, é o censo Pop Rua, então a gente, assim, é muito difícil obter dados, né, minimamente ali,
proporcionais, mas tem se falado aí que nos últimos 2020 para cá, né? É, algo em torno de 300% de crescimento, né? Então, assim, e aí a gente vai esbarrar mesmo com toda essa problemática, é o que eu tenho percebido, esteja onde a gente estiver. É um movimento parecido, né? Essa coisa higienista e de liberar áreas consideradas turísticas ou para especulação imobiliária, e como é que fica mesmo quem está vulnerável, né, nesse caldo. Ah, desculpa, eu acho que eu não disse. Eu estou em Diadema. Com a população em situação de rua, eu estou em Diadema. Já estive em São Bernardo. É, essa é a minha atuação com esse público é no município de Diadema. Fiquei pensando que também dialoga com o que a gente, as apresentações de trabalho de ontem, né? Porque a gente teve um colega que trouxe uma experiência sobre o acolhimento, né, a pessoas em situação de rua em Guaranhões, em Pernambuco. E aí a gente vê que a discussão é muito parecida, mesmo sendo no interior do Nordeste ou sendo em Santos, que tem uma outra característica, mas como esse modo, né, de atuar em relação à população em situação de rua, ele transversaliza, tem elementos aí de como a gente lida com esses processos de desigualdade. Você trouxe essa questão também, né, Juliana, do aumento da população de rua expressivo, e aí eu acho que conecta com o trabalho de Vitor, né, porque esse aumento que bate ali em torno de 2020, ele também se conecta com todo o processo da pandemia, né, inclusive uma mudança no perfil da população em situação de rua, que você passa também a ter famílias inteiras que antes vivenciavam algum grau de proteção social e que com os processos de pauperização elevado passam, né, a estar na condição de situação de rua, né? Então acho que essa conexão, acho que é um ponto que até conecta os dois trabalhos. E aí eu queria até aproveitar e perguntar para o Vitor, né? O Vitor trouxe a questão do apagamento do período da Covid em algum momento. E aí, assim, queria te ouvir mais, Vitor, sobre o que você compreende como consequências, né? Quais são as consequências dessa questão do apagamento da memória, né? E, ao mesmo tempo, da própria garantia de direitos, porque eu acho que tem várias dimensões concretas, né, de suporte em saúde e as próximas questões sociais, mas até do ponto de vista relacional mesmo, da elaboração de luto, de uma série de processos, como que esse processo do apagamento da memória, ele também vai trazendo consequências, né, para poder conectar os processos, né, perceber, e aí eu acho que é legal quando a gente linka seu trabalho com o da Juliana, refletindo sobre as pessoas em situação de rua, dizendo assim, não é um processo natural, né? A gente está tendo a criação das pessoas em situação de rua porque a gente está vivenciando aí, diria assim, tivesse que fazer um marco aí, fundamentalmente os últimos 10 anos, né? Uma crise econômica cada vez mais agravada, né? Então, ela é uma crise econômica, social, histórica, então, ela está produzindo mais vulnerabilização para as pessoas, né? E aí, a condição de estar em situação de rua como esse extremo da vulnerabilização. Sim, sim, aproveitando esse gancho, né, que você falou, que desde 2020, né, e essa questão, houve também a questão do isolamento das famílias, né? Então, como eu falei, são famílias, por exemplo, pessoas em situação de vulnerabilidade, elas muitas moram com a questão da família ampliada, né? Então vão morar com tios, com os avós, e que me surgiu muito, assim, teve até uma colega que fez uma pesquisa sobre a questão da violência doméstica, cresceu muito durante a pandemia, sem falar dos abusos, assim, psicológicos, e acabaram até surgindo durante a minha pesquisa a questão dessa violência, assim, de um tio que, enfim, fazia esse tipo de abuso. E eu imagino essa questão também das pessoas saindo de casa, né? Sobre essa questão. Então, são muitas complexidades. E falando um pouco sobre essa questão do apagamento, então, foi uma coisa bem interessante que surgiu, né? Porque, por exemplo, a gente fez uma entrevista, acho que eu até coloquei um trecho de uma liderança ali que ela falou sobre isso, e foi uma entrevista, assim, bem difícil, né? É até uma questão do pesquisador também, né? Como lidar, porque
ela se emocionou bastante falando, né? Ela falou sobre a família, sobre o luto, que ela perdeu um ente querido também durante a pandemia. E ela trouxe essa questão, por exemplo, a gente saúde. Então, ela está o tempo inteiro ali no combate à dengue, da questão da gravidez na adolescência. Então, são casos que pipocam, sabe, o tempo todo. E parece que para a Covid não surgiu tanto um espaço para debate, assim. E isso ligado junto às fake news que surgiram na época, a questão das vacinas, que os funcionários da UBS que falam que foi uma dificuldade tremenda, assim, para vacinar a população. É, que eu estava falando. Então, assim, teve uma questão também dos dados, né? Cubatão, pelos dados oficiais mesmo, eles têm uma mortalidade um pouco maior que a taxa até paulista, né, do estado. Só que mesmo assim, esses dados são bastante defasados, assim. Não teve propriamente uma testagem na vila, a testagem era em outro bairro, por exemplo, e a gente já sabe todas as questões de locomoção. E são coisas que afetaram bastante a subjetividade, assim, além das questões orgânicas mesmo também, né, do corpo, a questão do que a Covid traz, como as pessoas trazem, né, das sequelas. É, ia falar mais alguma coisa, agora me escapou. Hum, não, mas depois eu completo, mas... Obrigada, Vitor. Alguém quer trazer, gente, mais algum comentário, alguma questão em relação ao trabalho do Vitor, especificamente? Quando vocês vão pensando, colocando aqui no chat para a gente, a nossa questão, né, como ela foi construída. A ideia é que a gente, cada grupo, está construindo uma síntese, né, os coordenadores de grupo estão fazendo relatos das discussões, mas a gente também está tentando construir uma frase que vai ser levada para o nosso encerramento, né? Então, no encerramento, todos os grupos de trabalho, a gente vai ter um representante por grupo para poder enunciar essa frase, e nessa frase a gente tentar captar um pouco, né, o que é que foi construído, o que é que foi debatido entre os diferentes grupos de trabalho nesses 3 dias, né? E aí a frase que a gente construiu, né, no primeiro dia e ontem a gente amadureceu foi: para resistir em políticas públicas é necessário se contaminar ao trabalhar nas brechas com o vírus da teimosia, reconhecer os desafios, mas também as potencialidades, e nossa agência, como profissionais que trabalham com a construção de vínculos e contribuem para gerar impacto na comunidade. E aí eu já coloco aqui, né, para saber de vocês se sentem representadas, representados, se pensam em sugerir alguma modificação, algum acréscimo, para a gente poder levar aí a síntese também do grupo 6 lá para o nosso encerramento. Como é que essa frase chega para vocês também? Ah, eu me sinto muito representada. Eu não tive a oportunidade de participar das discussões anteriores, mas eu acho que dialoga muito com o que a gente está abordando aqui hoje também, né? É, acho que estamos, nos 3 trabalhos apresentados falando desse trabalho nas brechas, né? E, e como é que a gente segue, né? Em que a gente se agarra para seguir, né? Então, tá posto aí na frase de uma forma bonita, inclusive. Eu me sinto representada assim. Gosto muito da frase que está construída. Eu acho que eu me perdi um pouco nos outros dias e eu entrei em outros links. E não nesse aqui desse do trabalho. Mas então eu não consegui acompanhar as outras coisas que foram apresentadas, mas quanto a hoje, assim, acho que representa muito bem.
Hoje, já aproveitando para reforçar com vocês, a nossa última atividade do simpósio é o fechamento do simpósio, que é esse encontro em que a gente vai ter representantes de todos os grupos de trabalho, mais a comissão organizadora, refletindo, fazendo um balanço do que a gente construiu, do que a gente avançou. E a ideia é que a gente possa se encontrar às 16h30, né? Então, o encerramento vai ser nesse momento. E aí, eu até convido vocês aqui, gostaria de saber quem gostaria de nos representar no fechamento. A princípio, são os coordenadores, né? Seria eu, mas eu recebi uma convocação da universidade para uma reunião emergencial agora às 16 horas. E aí eu não vou conseguir representar o nosso grupo, mas fiquei com essa tarefa de, né, convidar, ver entre vocês que aqui estão, quem gostaria de nos representar, levando a nossa frase, né? A ideia é poder levar a nossa frase, ler a nossa frase. Não vai ser um processo de debate ampliado, porque são muitos grupos, né? A gente tem um horário curto para poder fazer o fechamento, mas para poder ler a frase e estar ali presente representando o grupo 6. Tem alguém que queira se disponibilizar, tá nessa tarefa? Luane, eu vou ter dificuldade também. Eu gostaria, seria uma honra, mas eu na apresentação também acabei não dizendo, eu, além do trabalho, né, como servidora em Diadema, eu estou também como professora da graduação de psicologia na Fundação Santo André. Então, finalizando aqui, eu também preciso assumir lá uma atividade voltada à pauta da luta antimanicomial, né? Hoje tem apresentação de seminários, então eu estou infelizmente, eu estou com tempo curto, então peço desculpa por não poder. Tranquilo, Juliana, obrigada aí pelo retorno. Eu vou ficar devendo também, eu vou ter aula daqui a pouquinho na faculdade, aí, enfim, ficaria só com o fonezinho rodando. Quando vocês vão pensando, para a gente não ficar assim no climão, eu estou quase fazendo um sorteio, que nem foi sala de aula, faz um sorteio para ver quem vai. Tem algum outro ponto, né? Acho que a gente já está encaminhando um pouco para o final. A ideia hoje é terminar os grupos às 16, mas a gente teve dois trabalhos a menos, né? Então, termina que justifica um pouco, né? Explica um pouco a gente terminar antes a nossa tarefa, mas para a gente ir encaminhando para o final, tem algum elemento que vocês queiram trazer, destacar? Como é que foram esses 3 dias? Como é que foi esse processo aqui para a gente também ir se organizando para finalizar o nosso trabalho? Eu queria destacar essa questão, né, do lema também do congresso, do simpósio, que sonhar é resistir, né? Então acho que é muito importante, a gente traz até na frase, né, sobre as potencialidades. Quando a gente fala a questão das políticas públicas, a gente sempre acaba destacando a questão do desmonte, né, da dificuldade, mas também é importante sempre destacar essa questão da potencialidade e também, como por exemplo com os jovens, assim, ou com outros públicos, a questão do sonhar, que é possível também, né? Que é uma questão, um trabalho árduo, mas também é uma questão de vínculos e a gente causa um impacto na comunidade, mas ela também causa na gente, assim, né? Eu penso bastante nessa questão de trabalhar na dualidade, né? Na dialógica, assim. Nessa fala do Vitor aparece de novo, né? Aquela talvez controvérsia, né? Que a Luane já tinha apontado, né? Então é isso. São inúmeros os desafios, mas acho que chamar a atenção e o subtítulo, né? Sonhar e resistir chama a atenção para isso, né? Então, existe, né? Existe caminho, é,
e existe uma série de obstáculos nele, e é esse o percurso, né? Acho interessante chamar atenção para isso. Lá na Fundação Santo André, eu estou com a graduação em psicologia e a minha disciplina é psicologia e políticas públicas, então é uma discussão constante, né? Esse percurso, né? Os percalços e o percurso, mas existe caminho, né? Então, eu acho que é um destaque importante. Só eu acrescento, me instigou muito submeter o trabalho para apresentar. O Vitor fala do subtítulo e eu falo do tema mesmo, né? Então, psicologia e compromisso social. Essa minha pesquisa tem feito com que eu reflita muito a minha atuação, né? E algo que eu não falei no momento de apresentar o trabalho, porque eu estava falando mais da pesquisa, mas pensando um pouco a minha prática, principalmente no SUAS, o lugar do psicólogo ainda é bastante incerto e debatido, né? Então, como o psicólogo, né, o que que o psicólogo pode, né, no contexto da assistência social, é uma discussão perene, e aí eu tenho visto, né, que enquanto compromisso social, uma prática que amplie, né, que vá além como eu falei, da assistência direta, mas que possa movimentar, né, a rede e a partir disso buscar qualificar, né, o que se oferta. Então, quando se falou de compromisso social, que é algo que eu também abordo muito com os graduandos, acho que é sempre importante a gente se voltar, né, e se rever nisso, enquanto profissionais. É, o que me impacta ainda é um pouquinho diferente, porque eu ainda tô na graduação, né? Então, me sinto ainda construindo, né? Construindo meu processo, construindo meus pensamentos, construindo o que eu quero construir no futuro também, como psicóloga, e eu acho que o evento no geral me permitiu assim refletir olhando o trabalho, né, de outros profissionais, assim, podendo ver muitas áreas de atuação e muitos impactos, mas também poder refletir sobre o meu processo dentro da graduação em si. Então foi algo muito bom, muito relevante, assim. Olha, ouvindo vocês, especialmente a fala do Vitor, eu vou propor uma mudança aqui na nossa frase, no final, porque ela enfatiza o impacto na comunidade, né? E eu acho que o Vitor nos chamou a atenção de que o impacto é para todos nós, né? Então, queria propor a gente colocar, né, que contribuem para a transformação social com impactos para todos os envolvidos, né? Porque a gente se transforma nesse processo também, né? Num processo unidirecional. Eu tinha pensado nisso, mas não sabia como colocar na frase. Mas obrigado, Luane, agora sim. Que bom, gente. É isso então. Mais alguém quer trazer algum ponto, alguma questão? Última chamada para ver se alguém quer nos representar no fechamento. Senão eu vou encaminhar a nossa frase. Vou pedir que algum colega possa também nos representar solidariamente. Posso representar, só que eu sou péssimo. Eu poderia falar a frase assim, mas acho É, que fazer é, um fechamento, alguma coisa. é só a frase, Vitor, não é nada além da frase. Inclusive, está combinado que a gente não vai nem ter tempo para poder fazer falas mais elaboradas. A ideia é o representante ler só a frase mesmo. Ah, ok, então. Ai, que bom, Vitor. Muito obrigada por nos É que eu representar. fico super tímido. Hum? É que eu fico super tímido, mas Eu entendo. eu faço essa, Te agradeço, essa inclusive, por isso, interpretação. porque realmente a gente quer uma superação muitas vezes.
Esses ainda mais no susto, né? Sem ter tempo de se preparar. Mas vamos lá, Vitor, muito obrigado. É Victor Ferreira Freire, não é isso? Isso. Eu vou passar seu nome para a comissão organizadora e aí você vai receber em algum momento vai aparecer para você para se juntar como palestrante ou como panelista. E aí você clica para poder você ter o acesso que entra na transmissão do StreamYard lá para poder ter direito de fala na hora da apresentação, viu? Gente, Ok. muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês esses 2 dias. Vitor, muito obrigado por levar nossa frase, agora ainda mais representada com a sua colocação no final, e que a gente possa seguir juntos aí, se encontrar pelos caminhos da psicologia com compromisso social. Você conseguiu puxar a frase aí do chat, Vitor, para levar? Sim, sim, já copiei aqui. Pronto. Então tá bom, gente. Um abraço grande para vocês. Obrigada. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau. gente. Abraço. Obrigada.